É o seguinte, pessoal. Vamos falar sobre santidade em relação ao trabalho. E eu estou vendo aqui que tem uma turma muito grande aqui, uma turma muito pequena aqui. Eu quero fazer uma pequena dinâmica. E tem muita gente, então o que eu posso fazer? Seguinte, segura aqui para mim, você, por favor. Vamos jogar Uno. Não, não é isso não. Segura aqui, por favor. Eu vou fazer o seguinte, vocês dois vão me ajudar, então. Já que tem uma turma muito grande, então vocês vão me ajudar. Já que nós vamos falar sobre trabalho, nós temos aí um pequeno joguinho para vocês fazerem. E qual que é o joguinho? Qual que é a intenção da coisa? Eles aí estão com 5 cartas. Tem 5 cartas aí. Cada uma dessas cartas é um funcionário para a sua empresa. Você vai escolher do quinto ao primeiro, tá? Qual é o pior para o melhor, da qual você gostaria que trabalhasse na sua empresa. Tá? Se você fosse o patrão e tem essas 5 opções aqui, você vai fazer uma lista do pior para o melhor. Eu vou falar para esses dois passarem para cada um de vocês, para vocês analisarem, e aí no final a gente vai tirar uma média. Porém, vou fazer o seguinte agora. Essa turma aqui, já que ela é maior, vocês vão escolher aquele que vocês acham que é o melhor funcionário para vocês. Tá? Essa turma aqui que é menor, vocês vão escolher aquele que você gostaria de ser. Tá? Vamos contratar, então eu queria ser esse aqui. Tá bom? Então essas duas pessoas que eu pedi para me ajudar, pode passar para cada um, vou dar um tempinho para vocês aí, uns 5 minutinhos. Vocês vão analisar as 5, fala assim, poxa, eu prefiro esse aqui. E aí no final, vocês dão uma balanceada aí para ver qual que é o melhor. Fiquem à vontade. Um pouquinho mais rápido, por favor. Olha os 5 aí e fala, esse aqui é o melhor, esse aqui é o pior. Vou fazer o seguinte, para facilitar. Daniel, tá aí? Coloca aqui, tem as opções lá. Vocês não iam contratar, né? Eu sei. Aí, pode passar um. Isso. Aí, ó. Vocês aqui escolhem quem seria o funcionário para vocês. As 5 opções estão aqui na tela. Quem é o melhor e quem é o pior. Aqui você escolhe quem você gostaria de ser, o melhor ou o pior. E aqui, quem você gostaria de contratar, o melhor ou o pior. Facinho, rapaz. Todo mundo leu? Facinho, né? Escolher. Vamos lá, então? Vamos lá. Pessoal que está desse lado aqui ó, agora, me escuta aqui, ó. Vocês estão desse lado aqui. Você contrataria o número 1, levanta sua mão. Não, o pessoal de cá só, Brasil. Você contrataria o número 1, levanta sua mão. Você contrataria o número 2, levanta sua mão. Você contrataria o número 3. Você contrataria o número 4. Você contrataria o número 5, levanta a mão. Tá bom. Deu para entender já o negócio aqui, e é legal ver isso. Vocês vão decidir quem vocês gostariam de ser.
Claro, com certeza. Até porque provavelmente você pensou assim, eu não queria ser nenhum desses. Quem prefere ser o número 1? Levanta a mão. Quem prefere ser o número 2? Levanta a mão. Número 3? 4? Número 4? 5? Tá bom. Então vocês perceberam o seguinte, ó. A maioria aqui, né, teve uma divisão, mas a maioria daqueles que eram para ser os donos contratariam o mais produtivo que tem um caso extraconjugal. Porém, você, um crente, super crente, claro, santo, escolheu ser dedicado à empresa, mas não produzir muito. Ou seja, você não seria contratado pelas pessoas ali, por você ser crente. Tá bom, é uma brincadeira meio nada a ver, parece? Mas essa pesquisa, eu não parei aqui. Alguns amigos meus, pastores de vários lugares deste nosso país, fizeram esse mesmo questionamento para as suas igrejas. Eu pedi para eles me auxiliarem nisso. E não somente essa pergunta, mas eles deram uma continuidade na pesquisa. Pode voltar, ô Daniel. Sabe o que é interessante? A maioria esmagadora realmente escolheu ser dedicado à empresa, porém não produzir muito. O que de fato é como muitos dos cristãos enxergam a vida de santidade. Aquele que tem um coração bom, tem uma intenção boa, mas não faz, não produz de fato. Porém, como eu disse, a pesquisa continuou e eles fizeram um formulário para que aquelas pessoas preenchessem, e naquele formulário tinha a pergunta, entre outras perguntas, que era exatamente para a pessoa começar a pensar um pouquinho mais sobre o assunto. Entre essas perguntas, a principal delas era: você já cometeu alguns desses pecados, desses erros, em relação ao seu trabalho? Cerca de 80% disse sim. Ou seja, quando a pergunta era para quem você gostaria de ser, ou como você gostaria de se portar diante da empresa, eu quero ser dedicado à empresa. Talvez eu não produza muito, talvez eu não seja muito bom naquilo que eu faço, mas eu quero ser dedicado à empresa. Porém, na prática, na realidade, aquilo que acontece é, o cara tem um caso extraconjugal. O cara é ladrão. A funcionária lá não se importa muito com as amigas do trabalho dela. O importante é o dela, ela vai sair para casa porque o negócio é a sobrevivência. Então você percebe o seguinte, que quando nós falamos de santidade em relação ao mercado de trabalho ou ao trabalho em si, nós temos um problema muito sério que acontece nas igrejas dos nossos dias atuais. E aí sim, pode passar, Daniel. O cristão, ele tem a tendência muito grande de separar a vida crente, a vida do cristão e a vida profissional. Não há um elo, uma ligação exatamente concreta em relação àquilo que ele crê e aquilo que ele faz, aquilo que ele produz. Ele até mesmo se diz cristão, ele fala, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu vou na igreja tal, eu participo do ministério tal, mas na hora da prática, na hora do trabalho em si, ele praticamente esquece de que ele é um cristão e o que importa na verdade é ter uma vida profissional. Então qual que é a ligação que nós podemos fazer entre trabalho e santidade? Como é que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, porque o trabalho é aquilo que você faz cotidianamente, como é que você pode trazer isso, a santidade, para o seu dia a dia? Bom, talvez muitos de vocês,
já ouviram sobre a origem da palavra trabalho? Quem aqui já ouviu? Muitos de vocês, 2 pessoas ouviram sobre a origem da palavra trabalho. Tá bom. A vertente mais comum que nós ouvimos falar em relação a isso, a palavra trabalho do nosso português, ela vem do latim, uma palavra que é tripalium, ou 3 paus. Essa é a origem mais conhecida. E essa palavra, tripalium, ela tinha 2 significados naquela época que usava essa língua. O primeiro era um instrumento, um tridente, com as 3 pontas afiadas. Ó, você já liga para o trabalho, olha só que legal. E a segunda palavra, que é a que mais comumente as pessoas ligam, ela significava castigo. Era a palavra que usava para castigar os escravos. Quando queria castigar um escravo, usava essa palavra e aí levavam eles para um tronco, para um pedaço de pau lá e descia o pau no escravo também. Essa origem, ela é muito questionada, porque não há um elo de ligação entre essa palavra do latim para a palavra no português trabalho. Não tem uma continuidade. Se você pegar a raiz da palavra e for trazendo, por exemplo, a palavra embora. Você sabe de onde veio a palavra embora, né? Como é que se pronunciava antigamente no Brasil? Não sabe, né? Fala aí. Já que o workshop aqui é mais à vontade, tá? A palavra embora vem de eu vou em boa hora. Você já ouviu isso, né? Não, também não. Tá bom. Então, se você for puxar a raiz lá do embora, eu vou embora, vem de eu vou em boa hora, que daqui a pouco vai virar bora. Então, se você fizer essa ligação, você consegue chegar. A palavra trabalho, ela não tem exatamente essa ligação com a palavra tripalium, lá do latim. Porém, se você pegar relatos históricos da época do Império Romano, você vai perceber que os soldados usavam muito essa palavra de maneira irônica para tratar os escravos. Falava de trabalho para eles, mas ao mesmo tempo estava falando, eu vou te castigar, eu vou bater em você. Então essa era a ligação. E o que de fato muitas pessoas ainda ligam até hoje, não é? O trabalho é um mal necessário. Trabalho é um castigo. Trabalho é duro, fazer o quê? Eu tenho que trabalhar. O pior dia da semana qual que é? Segunda-feira. Melhor coisa da segunda-feira é que ela está mais longe da outra segunda-feira. Não tem uma coisa boa da segunda-feira, porque a segunda-feira tem aquelas pessoas que ainda tem aquela depressão no domingo à noite, né? Na hora que está acabando o culto, fala, poxa vida, agora amanhã, segunda-feira. Mas e na Bíblia? Gênesis 2,15, se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir. Pode passar, Dani. Deixa aí. Gênesis 2,15 é uma das primeiras menções que fala a respeito do trabalho, e diz assim, ó, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Até aqui não havia queda. Ou seja, o trabalho não era um castigo. Era uma bênção de Deus para o homem. O trabalho dele era cultivar a terra, cuidar da terra, daquele jardim maravilhoso. Mas aí nós vamos para Gênesis 3,19, que esse sim você provavelmente já ouviu bastante falar sobre o castigo do trabalho, o homem agora tem que trabalhar. Diz assim, ó, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então Deus chama o Adão para trabalhar, e no começo do trabalho não é ruim. Só que depois, no próximo capítulo, já vem como uma condenação que o homem iria, agora com o suor do seu rosto, ele ia conseguir o seu ganha-pão, e realmente o negócio piorou. Tanto que a segunda turma do trabalho ali, um deles fez uma coisa que agradou o patrão, o outro não agradou e um matou o outro. E daí para frente, a coisa do trabalho foi ficando muito mais puxado para o lado da sobrevivência do que para o lado da abundância. Eu trabalho porque se eu não trabalhar eu vou morrer de fome. Até mesmo a Bíblia lá na frente vai dizer um pouquinho mais sobre isso. Mas essa palavra aqui,
trabalho, ou o suor do seu rosto, para o Adão cuidar, no original, no hebraico, ela é dividida em duas palavras. Uma delas tem uma conotação até um pouco melhor, que é a palavra azar, no hebraico. Eu não tenho uma pronúncia muito boa de hebraico, mas essa palavra, ela significa esforço, com seu esforço. A outra palavra que é usada no capítulo 3 de Gênesis é a palavra avodá. Ela tem a mesma raiz, mas essa palavra, ela já indica um esforço acima, um esforço maior, um esforço de fadiga, um esforço da qual você vai chegar no final da tarde e falar, tô quebrado, agora o que eu quero mesmo é deitar aqui e assistir o meu Corinthians. Essa palavra, ela já tem uma conotação de que agora o negócio vai pegar para você, o negócio vai ficar mais difícil para você. No grego, a palavra que é usada no grego no Novo Testamento, principalmente no livro de Efésios, que fala para aqueles homens pararem de cometerem os pecados e agora trabalhar, eu não vou me recordar agora a palavra, mas aquela palavra no grego em si, ela também tem uma conotação de castigo. O trabalho sendo como um castigo, um esforço maior. Tanto que se você pegar, por exemplo, alguns dos escritos de Aristóteles, você vai perceber que o filósofo, ele fala com uma conotação um pouco pejorativa para aqueles que trabalhavam. Então era assim, aqueles que não conseguem pensar, que não conseguem viver raciocinando a vida, eles têm que trabalhar, porque eles são coitados, eles vão passar por esse castigo, porque eles não tiveram essa capacidade de pensar um pouquinho mais. Aí nós chegamos mais próximo do nosso dia aqui, dois nomes da história muito importantes em relação a isso. Um deles eu sei que vocês ouviram, agora vocês não vão deixar eu passar vergonha não, porque esse vocês ouviram, tá? Chamado Karl Marx. Conhece esse cara, né? Tá bom. Ele trouxe uma ideia, lá em 1800 e pouquinho, de que há uma disputa entre o patrão e o empregado. Que o empregado deve fazer uma revolução, porque é dessa maneira que os patrões dominam o mundo. Se o empregado deixar, vai ficar cada vez pior para ele. Então ele tem que fazer uma revolução contra aqueles que estão à frente. Ainda trazendo essa ideia de que o trabalho é um castigo, é uma condenação. Aquele que trabalha é a pior classe, é o que mais sofre. E o outro nome é o Max Weber. Conhece esse nome? Muito obrigado, gente. Vocês estão me ajudando agora. Ele é até mesmo citado como um dos criadores da sociologia. E um dos maiores estudos que ele fez, para você ver como é que é interessante, foi em relação ao protestantismo, sobre nós. E o livro dele, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele fez uma ligação muito íntima entre a maneira com que os cristãos protestantes agem em relação à sua fé, no sentido de que agora eu tenho que ser diferente, eu tenho que mudar a minha postura, eu tenho que buscar ser melhor, eu tenho que me aprimorar, a minha vida é uma busca incessante para o crescimento do capitalismo, que a ideia é a mesma. Então ele fez esse paralelo. Olha, o protestante ele faz isso, ele quer sempre melhorar, quer sempre ser alguém melhor, ele quer sempre buscar novas maneiras, quer sempre buscar conhecimento. E o capitalismo é a mesma coisa. Quer sempre melhorar, quer sempre mais lucro, quer sempre estar acima e tal. Mas percebe que todos estes ainda trazem essa ideia de que o trabalho é um castigo, uma coisa ruim, uma coisa pesada. E aí tem esse filósofo que nós conhecemos muito bem, que ele disse, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Pode passar. Qual que é a ligação que nós fazemos, então, de trabalho e santidade? O Max Weber ainda disse, ele trouxe uma ideia diferente. Que já que nós buscamos essa melhora, então o trabalho
é dignidade. Você é digno, aquele que trabalha é digno. Aquele que trabalha é honrado. E é essa a ideia que muitas pessoas ainda têm nos nossos dias atuais. Mas se eu for falar um pouquinho sobre isso, sobre essa ligação de trabalho e santidade, eu tenho que falar da minha experiência. E a minha experiência, muitos de vocês conhecem aqui. Eu trabalho num lugar extremamente hostil, vamos dizer assim. Eu trabalho no CDP, Centro de Detenção Provisória. Eu sou um dos vigilantes daquele lugar. Eu trabalho armado de dia e à noite. E eu tenho que lidar com essa situação. E qual que é a situação? A situação é que me deram uma arma na minha mão, uma calibre 12, me deram uma pistola, .40, me deram um colete, sobe. Agora é o seguinte, meu amigo, o cara correu aí, mete bala nele. É mais ou menos assim que funciona. Fica de olho aí, se alguém vier atacar vocês aí por fora, mete bala neles. E a gente fica nesse processo de pensamento, todos os dias nós temos alguns problemas que vai desgastando, tanto que tem muitos amigos nossos que têm problemas psicológicos, porque a ideia é, você tem que estar todo tempo alerta. Olha, não é só aqui, no caminho para o trabalho você tem que ficar esperto também, porque senão os caras vão atacar vocês. Olha, quando chegar na sua casa, não abre o portão não, dá uma volta no quarteirão, porque o cara sabe que você mora lá. E o cara vai pegar a sua família. Então você fica com essa pilha todos os dias na cabeça, mas você tem que voltar para o seu trabalho. E não somente isso. Tem a outra parte também. Qual que é a outra parte? A parte do sistema funcional, do trabalhador. Aquele cara que está do meu lado. Aquele cara que está do meu lado e aquele cara que está do meu lado está armado também. E aí já teve casos lá de um dia o cara dá um surto. O cara dá um surto nele e aí o cara começou a arrancar roupas, pegou a arma, o cara falou, agora... E aí tem o terceiro problema, e esse eu vou jogar para vocês. O terceiro problema é o seguinte: nós temos que abordar os detentos. Agora, coloco você no meu lugar. O camarada pulou, saiu da cela, pulou, saiu correndo lá e vai fugir. Eu, como um cristão, como um pastor, agora você como um cristão, qual seria a melhor abordagem para você fazer para este ser humano? Você vai chegar com toda a delicadeza do seu cristianismo e dizer assim: pare, meu querido, Jesus te ama. Não faça isso, isso vai ser pior para a sua vida. Você sabe que isso aí é um pecado que você está cometendo, né? Qual seria a melhor abordagem para fazer isso? Alguém tem uma ideia? Tira na perna que não mata. Ô amigo, não quero te matar. Oi? Joga uma bota. Pegar umas pedrinhas de gelo. Joga o gelo. Amém? Amém. Tá bom, eu vou salvar muita gente, hein? Isso aí é maravilhoso. Mas você percebe que quando nós fazemos de fato essa ligação entre santidade e trabalho, a coisa vai ficando um pouquinho mais difícil? Só que, pode passar. Não, aí mesmo, volta. Eu não posso falar só da minha realidade. Eu tenho que falar da realidade de vocês. Eu tenho que falar da realidade daqueles que trabalham no escritório. Eu tenho que falar da realidade daqueles que fazem serviços braçais, da doméstica, do vendedor, daquele que trabalha em linha de produção, do comerciante, do funcionário público, daquele que trabalha em casa, né, tem um escritorinho na sua casa, no seu quarto lá e faz o trabalho lá, que trabalha em telemarketing, sabe que é muito fácil, aquele que trabalha no trânsito, motorista de Uber, de ônibus, que também é muito fácil, e é claro a dona de casa, porque também é um trabalho digno.
Você percebe que são realidades totalmente diferentes? A dona de casa às vezes tem que abordar o marido só, né? Mas aí não precisa matar. Quer, mas não precisa. Mas você percebe que são realidades totalmente diferentes. Agora, o que nos une? O que liga todos os trabalhos em relação à santidade? Agora sim, pode passar. O quê? A Apple? Não. Pode passar, Daniel, mais um. A tentação. Independente de qual seja o seu trabalho, independente de qual seja a sua função, você vai ser tentado. Você vai ser tentado pela sua própria cobiça. Você vai ser tentado, e essa tentação eu posso catalogar elas em 3 categorias, que eu acho que eu já falei muito sobre elas, né? Talvez todo pastor fala sobre elas. O prazer, o poder e a posse. Prazer, o poder e a posse. Qualquer trabalho que você tiver, essas 3 categorias, em algum dos segmentos vai ter alguma coisa que vai encaixar no prazer, uma coisa que vai encaixar no poder e uma coisa que vai encaixar na posse. Por exemplo, o prazer. Vou ter oportunidades de adultério, oportunidades de fornicação, oportunidades de preguiça, de deixar o trabalho de lado. Por exemplo, o poder, o orgulho, querer mandar mais nos outros. Isso não acontece não, né? 40 pessoas querendo mandar em um. E a posse, o dinheiro, né? No suborno, o furto, na sonegação. Todos estes comportamentos, eles estão ligados a qualquer tipo de trabalho. Passa aí, Dani, por favor. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Nós temos que entender o seguinte, ó. 1 João capítulo 5, versículo 19, o texto aqui de baixo, diz: sabemos que nós somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Esse versículo é muito interessante para nós entendermos o seguinte: ser santo não significa que eu vou agora transformar todo o ambiente de trabalho da qual eu estou. Por que isso não significa? Porque nós temos que diferenciar uma coisa extremamente importante. Há um Deus para a empresa e há um Deus para você. O Deus da empresa, ele tem um nome. Como é que é o nome do Deus da empresa? Lucro. O Deus da empresa, qualquer empresa que for, se chama lucro. Ah, mas o patrão da empresa lá, ele é um cristão dedicado. Não estou falando do Deus dele, estou falando do Deus da empresa. O Deus da empresa se chama lucro. O seu Deus pode ser o nosso Deus. Mas o Deus da empresa se chama lucro. Então, o mundo vai continuar sendo mundo. Você não vai transformar o mundo agora totalmente num ambiente gospel. Mas o que você pode fazer é transformar dentro. E aí que eu vou para outro versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esse versículo é o versículo filtro, eu posso chamar de filtro. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Para a santidade funcionar no seu trabalho, você tem que começar internamente. Não mudar o ambiente. Por que coloquei ali o que não fazer? Porque muitos pensam que ser santo no trabalho é chegar lá, abrir a porta do trabalho, erguer as mãos assim: eu te louvo, Senhor Jesus, obrigado por esse lugar aqui. Não, isso não é santidade no trabalho. Santidade do trabalho não é você ser aquele cara que corrige todo mundo. Tinha um cara que trabalhava comigo e ele era cristão. Era, não sei se é. Mas ele chegava para os nossos amigos ali,
que não eram cristãos, e todo momento estava corrigindo as pessoas com a Bíblia. Mas a pessoa não acredita na Bíblia. Então, qual que é o significado dele fazer isso? Eu lembro que uma vez um rapaz chegou assim e falou, agora está acabando aqui o plantão, chegar em casa, colocar o pé para cima, assistir o jogo, tomar minha cervejinha. Aí ele olhou pro cara e falou assim, vai tomando mesmo, porque no inferno não vai ter cerveja não, meu amigo. Isso não funciona. Não funciona você ser esse cara chato, não funciona você tentar toda hora corrigir as pessoas. Também não funciona você tirar o demônio do seu chefe. Não funciona você ser aquele cara que se isola, porque tem isso também. O camarada, para achar que ele é santo, ele vai se isolar de todo mundo. Então eu vou ficar quietinho aqui, não vou falar com ninguém. O pessoal pergunta as coisas para mim, eu não é só trabalhando, estou aqui no foco aqui. Isso também não funciona, porque você não faz efeito para outras pessoas. O que funciona é você começar a trabalhar internamente, trabalhando sobre aquilo que você é. Pode passar, Dani. Então, de maneira bem prática, tá? Já que aqui nós vamos, é o respiro, né? De manhã nós tivemos uma coisa bem densa, à noite também nós vamos ter. O que fazer então? O que fazer para ter essa santidade no trabalho, para ter essa conexão de trabalho e santidade? Simples de tudo. Trabalhe. Olha que coisa difícil de fazer, né? Trabalhe. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Ou seja, se você é um cara que evangeliza muito no trabalho, mas não trabalha, meu amigo, santidade, não. Lembra que eu estou aqui num recorte de falar sobre santidade, tá? Não estou falando aqui sobre evangelismo em si. Eclesiastes 9:10, esse eu gosto muito. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam como? Com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. E esse versículo é importante para pelo primeiro questionamento que nós fizemos. Lembra qual que a maioria gostaria de ser? Eu queria ser aquele cara que é dedicado à empresa, mas não produz muito. Está errado, meu irmão. Isso não é o papel correto do cristão. O papel correto do cristão é produzir, é trabalhar. Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E Provérbios 22:29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Ou seja, trabalhe. O trabalho ele tem ele traz um benefício muito grande para o nosso cérebro. Quando você foca no trabalho, quando você realmente se dedica, o seu cérebro ele produz substâncias que vão trazendo para você uma dedicação maior. Quanto mais você foca no trabalho, mais você vai ficando bom naquilo que você faz. Então, trabalhe. Esse é o primeiro passo. O trabalho dignifica o homem, mas o trabalho deve dignificar a Deus também. Segundo, domine-se. Trabalhe, domine-se. Por que ia falar sobre o domínio próprio é importante? Nós lemos lá em Gálatas, do Espírito, falando sobre o domínio próprio. Muitas pessoas ligam esse domínio próprio à parte sexual, que de fato não está errado. Mas não é só isso. O domínio próprio ele está falando sobre você ter o controle de suas ações e suas reações. Isso é importante porque no seu lugar, no seu ambiente de trabalho, tem um histórico. Nós não estamos falando apenas da instituição da empresa, nós estamos falando de pessoas. E vai ter um dia que o camarada que trabalha do seu lado lá acordou com a pá virada. Vai ter um dia que você vai trabalhar e você deixou o seu filho internado no hospital. Vai ter um dia que você vai trabalhar e você sabe que tem um monte de boleto para você pagar, só que você não tem o dinheiro para pagar aqueles boletos lá. Vai ter um dia que você vai trabalhar e de manhã você teve aquela briga louca com o seu marido. Tem um histórico antes. E o que acontece depois desse histórico, depois dessas pessoas que estão com toda essa carga, com esse sofrimento, elas vão estourar onde? No trabalho.
E se você não souber se dominar, aí acontece um problema. Não somente essa carga de histórico, mas também você sabia que tem situações no trabalho que você não consegue resolver na hora. Seja com o seu amigo de trabalho, seja com um cliente. Quem aqui já escutou gritos de cliente? Qual que é a sua reação? Leva o desaforo para casa não, meu irmão. Que falou, levou. É assim que funciona? 2 Tessalonicenses 3,12, ele fala assim, ó: a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem, que maneira? Tranquilamente e comam o seu próprio pão. Tranquilo, calmo. Esse texto aqui, se você olhar os versículos anteriores, você vai ver que ele está falando de pessoas que não gostavam de trabalhar. E aí as pessoas não gostavam de trabalhar, o que elas faziam? Começavam a falar dos outros. Ou seja, não focavam no trabalho, perdia o controle e o domínio próprio. Efésios 4:28, o que furtava, não furte mais. Sua conduta errada de não ter domínio passou. O que eu faço agora? Trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com o que estiver com necessidade. Tá bom. O próximo, para ser rapidinho para a gente terminar. Pode passar, Dani. Dignifique-se. Dignifique-se. Eu vou dar só um exemplo básico para você. Você está no seu trabalho, está na sua mesa, você trabalha no escritório, está na sua mesa lá, fazendo o seu trabalho, o seu chefe fala assim, ó, tem esse relatório aqui para você fazer para mim? Eu vou deixar aqui para você fazer, tá? Eu estou saindo de viagem, estou indo para a França. Daqui uma semana eu volto. Situação 1. Situação 2. Está lá no seu teclando lá, seu chefe chega assim e fala assim, ó, eu tenho aqui esse relatório para você fazer e eu vou sentar aqui do seu lado, tá? Para a gente fazer. Qual você acha que vai ser mais produtivo? O cara que o chefe vai para a França ficar uma semana ou o cara que o chefe senta do lado dele? Por quê? Pode falar. Porque 2 é melhor que 1? Por que a pessoa acaba sendo mais produtiva quando o chefe está de olho? Oi? Medo. O que mais? Fiscalização. Tá bom, eu vou resumir de uma maneira bem simples para a gente. Sabe por quê? Porque não pensamos no trabalho relacionado à santidade. Pensamos no trabalho em relação ao outro, a vigia. Ou seja, se ele não me vigiar, dá para eu dar uma olhadinha no WhatsApp aqui. Se ele não me vigiar, eu posso ficar um pouquinho conversando aqui com a minha mulher, porque Mas se ele me vigiar, aí sim eu vou me portar como um digno, santo, um funcionário bom, excelente. Mas se não me vigiar, tá bom. Dignifique-se. Versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Não, desculpa. Provérbios 25:13. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Ou seja, o Senhor pode mandar o cabra e mandar uma mensagem que ele vai entregar, independente se tem alguém perto. Efésios 6, 5, 7. Escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de quem? De Cristo, fazendo de coração a vontade de quem? De Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não a homens. Isso é extremamente importante, porque isso aqui tira quem é funcionário, quem é gerente, quem é administrador, quem trabalha no setor lá na faxina e quem é o patrão. Porque todos aqueles que realmente creem em Jesus, eles têm um chefe. E quem que é esse chefe? É Cristo Jesus. Então, se o seu trabalho está ali para dignificar, para exaltar, para glorificar a Cristo, então está no caminho correto.
Se o seu trabalho está ali apenas para ser um castigo, uma coisa pesada, da qual é difícil de levar para ter o salário do final do mês, então tem alguns passos ainda para você andar. Lembra que eu falei sobre a palavra no hebraico, trabalho? Quando Deus fala para o Adão, com o suor do teu rosto você vai comer, com pó da terra, tal. A palavra avodá. Essa palavra, interessante, ela tem um outro significado. O outro significado dessa palavra, que era trabalho, trabalho excessivo, trabalho forte, trabalho pesado, o outro significado para ela é adoração. É a mesma palavra. Trabalho pesado e adoração. Ou seja, Deus estava convidando Adão. Adão, você caiu. Mas agora, com o seu trabalho pesado, você vai me adorar. E Deus faz esse convite para nós. Olha, seu trabalho hoje é pesado, é complicado, é tenso, tem situações de dificuldade, de relacionamento, mas é aí que eu quero que você me adore. Independente de qual seja a sua função, você vai me adorar neste momento. E aí todos os dias, quando você volta para casa e faz o balanço do dia, quando acaba o mês, você faz o resumo, você pega o seu salário e fica feliz, né, mais ou menos, feliz com o seu salário que você ganhou, e você fala, poxa vida, valeu a pena. Que você também possa fazer essa mesma avaliação, esse mesmo balanço sobre como você serviu a Deus durante o seu trabalho. Tá bom? Para a gente encerrar, eu só vou indicar 3 livros aqui para vocês, que tem muito a ver com o que nós acabamos de falar. O Evangelho no Trabalho, né, que tem muito aquilo que eu falei aqui. É basicamente o que eu falei, só que de uma maneira um pouquinho mais expansiva. Brecha em Nossa Santidade, Kevin D. Young. Esse aqui é bem legal, porque ele não envolve apenas o trabalho em si, mas esses problemas do cotidiano que acabam interferindo naquilo que nós vivemos como um cristão. E o último é Super Ocupado, do mesmo autor, daqueles que levam o trabalho mais a sério do que a Cristo. Tá bom? Vamos fazer uma oração? E aí vocês vão ter um pequeno intervalo aí. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de servir ao Senhor enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estamos servindo a homens, podemos servir a Ti também. E que o nosso foco, Pai, seja realmente adorar a Ti. Nos ajuda, Pai, a nos mantermos santos, trabalhadores, dignos, buscar o melhor, Pai, para a nossa família, para aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, nosso ordenado, nosso salário. Mas acima de tudo, Pai, glorificar e honrar ao Senhor com aquilo que nós fazemos com nossas mãos. Abençoe cada um que está aqui presente. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.